Olá! Bom, nosso penúltimo vídeo aí da temporada aqui de Gramado, né? Depois desse aqui eu prometo que a gente volta pro estúdio já com qualidade, já com estrutura. Mas hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que, cara, mudou a forma como eu invisto. 8 lições que eu aprendi com Benjamin Graham. Para quem não sabe, o Benjamin Graham é o autor do livro O Investidor Inteligente. Ele foi professor do Warren Buffett. 90% da estratégia de investimento que o Warren Buffett desenvolveu veio a partir do Benjamin Graham. Os outros 10% é do Philip Fisher. Eu já trouxe aqui conteúdo para vocês dele outra vez. Mas assim, então prepara, porque esse vídeo aqui, cara, se você investe em renda variável, isso aqui é obrigatório você saber, vai mudar a forma como você trata os seus investimentos. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, aquele likezão na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser brabo, você não precisa mais testar. Agora, se você é novo no canal, chegou agora, o que eu vou te pedir? Não deixe seu like ainda não, relaxa assim. Se for deixar o seu like, deixa depois do conteúdo ser dado. Se alguma coisa te realmente agregou, te trouxe algum conhecimento que você não tinha, aí sim você deixa o seu like. Então é o seguinte, a primeira lição, já a abertura do livro mesmo, assim, logo nas primeiras páginas, o Benjamin Graham deixa a seguinte lição: investimento versus especulação, né? Então ele deixa bem claro a diferenciação do que é um especulador e do que é um investidor, para você saber o que você está fazendo. Então, se você vai ali e compra ações, a gente tende a chamar essa pessoa de um investidor. Mas a pessoa que simplesmente compra ações baseada em gráfico ou compra ações baseada numa expectativa de ver aquelas ações subirem, alguma coisa desse gênero, essa pessoa, na verdade, ela não está investindo, ela não está observando a empresa em si, né? Ela tem um objetivo de ganhar dinheiro no curto prazo ali com aquele dinheiro que ela colocou em ações. Então essa pessoa não é uma investidora, e ele começa a te explicar para ver se você é um especulador ou para ver se você é um investidor. Então ele diz que uma pessoa que tem ali o objetivo de especular, ela vai acabar cedendo a maior parte do tempo dela, vai perder muito tempo e muitas vezes vai perder muito dinheiro nessa tentativa. Enquanto o investidor, ele não deve esperar um ganho muito acima do mercado, ele deve esperar um ganho relativamente parecido com o próprio índice ali das ações que ele está comprando. Isso aqui na minha jornada me ajudou a definir, né, que eu não queria ser um especulador, eu queria ser um investidor. Então, eu não foco no ganho de curto prazo, eu foco no que aquilo pode se transformar ao longo de muitos anos, e eu compro sem uma necessidade específica e sem um momento específico para vender. Então, eu realmente invisto baseado na empresa. A segunda lição importantíssima aqui do Graham, né, que acaba sendo a grande questão do livro para a maior parte dos investidores fundamentalistas, tá ali no assunto análise de indicadores. Então, nesse momento, o Graham explica que o investidor ele nunca deve olhar para a cotação de uma ação ou para os gráficos ali que mostram essa empresa subir ou descer. O que ele deve olhar, e sim, isso vai ser influenciado de certa maneira pelo preço da ação, o que ele deve olhar é quanto ele está pagando em relação aos indicadores da empresa. Então, em relação ao lucro da empresa, em relação ao crescimento daquela empresa, em relação ao patrimônio daquela empresa. Então, a gente vai passar a olhar para a empresa de forma muito mais racional e lógica, procurando o negócio e não o mercado, porque o mercado ele se modifica a cada instante, o mercado ele não é sólido, e para ele e para o Graham ali, essa ideia de observar o mercado, o comportamento do mercado, tentando seguir uma tendência ou tentando correr dessa tendência de alguma maneira, é de certa forma o abismo pelo qual muitos investidores entram, e é por isso que tanta gente perde dinheiro no mercado. Então você deve ignorar mesmo o pensamento do mercado acerca de um ativo. Você deve olhar para a empresa em si e aí sim cruzar isso com o preço que aquela ação está e tudo, mas utilizar isso de forma secundária. Esse é um indicador menos relevante do que o indicador de fato lucro, crescimento, produto, margens. Esses indicadores são muito interessantes. Eu já falei até aqui em um outro vídeo de como calcular o valor intrínseco de uma empresa. Isso faz toda a diferença. Então o Graham é fantástico nisso. A terceira lição já se conecta muito com isso também. Ele fala sobre usar, né, esse método que hoje em dia a gente chama de buy and hold, que nada mais é do que comprar e manter a empresa. Traduzido literalmente como comprar e segurar. E ele explica por que isso, na mentalidade de um investidor normal, não um gestor de fundo ou alguma coisa, é o que vai trazer o produto, né? Porque quando você começa a comprar ações de empresas
acumulando aquelas empresas na sua carteira e fazendo isso ao longo de muitos anos, né, utilizando o método de buy and hold ali, sem se preocupar com quanto você está tendo de ganho imediato, a tendência é que você compre esses papéis dentro do limite do que ele coloca no valor intrínseco do vídeo que eu falei para vocês. Então você está comprando, você vai se tornar um acumulador de ações, vai ser um colecionável. Em algum momento, quando você olhar, aquilo vai estar começando a produzir o resultado que você estava esperando lá no começo. Então ele indica para as pessoas, né, de modo geral, que elas foquem nos seus trabalhos, elas vivam ali as suas vidas normalmente e elas comprem ações apenas como uma forma de construir o patrimônio, apenas como uma forma de aumentar a sua renda advinda de alguma coisa que você não teve que trabalhar ali para gerar. Então isso é genial, mudou muito a forma como eu olho para o mercado. Você não tem que ficar ali abrindo corretora todo dia, abrindo balanço todo dia, se achando o pica das galáxias. Eu quero divertimento nos meus investimentos. Se você quer se divertir de alguma maneira, a bolsa não é o lugar para isso. Se você está se divertindo enquanto você investe ali, se você abre o broker e fica felizão, tem alguma coisa que você está fazendo errado. Provavelmente você está tendo algum tipo de emoção que você não deveria. É igual pagar um boleto de conta de água, de energia, e não igual ir para um cassino, e não igual sair para uma reunião com seus amigos. Se você se diverte enquanto você está investindo ali de alguma maneira, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Porque se você se diverte, significa que você está comprando ali, esperando, e quando sobe você fica feliz e tal. Isso significa que você está errando. Então, o divertimento é um sinal claro de que você não está investindo da maneira correta. Quarta lição aqui, que realmente modifica a nossa maneira, é entender o que é o senhor mercado. Então, o Graham diz o seguinte, né? Todos os dias, imagina que você tem um vizinho, eu vou fazer uma analogia para ficar mais simples para você. Eu tô aqui agora dentro de um hotel e tal. Imagina que eu entrei ali pelo hotel e eu paguei lá R$235 na minha diária, né? Então, eu fechei aqui um pacote de 7 dias a R$235, vamos supor, um valor hipotético, tá? Então custaria aí R$1.645 para ficar hospedado durante esses 7 dias aqui. Amanhã pode vir um cara ali e ele conseguiu agora comprar essas mesmas diárias por R$1.000, né? E outro cara pode vir e pagar 3.000 naquelas diárias. E aí eu vou aqui agora bater na porta do vizinho e perguntar assim, quanto você pagou na sua diária? O que eu vou ganhar com isso, né? O que vai mudar na minha vida com isso? Eu já comprei, eu não tenho mais como comprar por aquele outro preço. Para que me serve ficar voltando no mercado todos os dias e sabendo quantas pessoas estão pagando? Isso vai gerar simplesmente insatisfação em você ou vai gerar uma comemoração que não deveria existir também, seu dinheiro já está pago. Você vai ter uma sensação de ganho de um dinheiro que você não ganhou. Então não faz sentido para você ficar visitando o mercado diariamente, nem ouvindo o senhor mercado que todo dia chega com uma proposta diferente pelas suas ações. Você comprou aquelas ações porque você queria ser sócio dessa empresa. Então, para você não faz sentido nenhum saber se você, tem um momento certo e agora tá mais barato, agora tá mais caro. Cara, o que te interessa isso? Na hora que você vai comprar, esse preço importa, mas ele não importa depois. E o Graham, ele completa muito isso falando sobre essa visão de, ao invés de você seguir o mercado, você começar a investir por si mesmo, né? Ele faz esse personagem fictício chamado Senhor Mercado, e o Senhor Mercado, ele tem um comportamento doido ali. O Senhor Mercado, ele tem um humor que varia bastante, né, na visão do Graham ali, que de fato é assim o mercado. Tem dias que ele está otimista e oferece um valor gigante para as ações que você tem dia que ele está pessimista e fala que o que você tem não vale nada, e o Senhor Mercado, ele chega ali todos os dias e bate na porta da sua casa com essa oferta. É por isso que você não deve, né, ficar olhando as ofertas dele todos os dias. Então, a quinta lição aqui, e essa é uma que muita gente esquece, é ter uma margem de segurança. E qual que era essa margem de segurança, né, que o Graham tolerava, que ele achava interessante? Para ser uma ação que vale a pena você investir, segundo o Graham, você deve observar quantas vezes estão pagando pelo lucro da empresa ali. Então, para ele, um PL máximo, uma empresa você deveria pagar no máximo 15 vezes o lucro que a empresa está tendo naquele ano específico nessa ação, e, somado a isso, no máximo 1,5 vezes o patrimônio dessa empresa. Raul, mas assim, nenhuma empresa de tecnologia, então, passaria nesse cálculo do valor intrínseco de Graham? Nenhuma. E ele só operava dentro dessa margem. Então, PL 15 e PVP, no máximo, 1,5. É a regra máxima para ele. Ele só tolerava essa lição ali. Eu confesso que eu não sigo isso em todas as empresas que eu invisto, porque eu gosto de algumas empresas de alguns setores que são mais arriscadas, mas
em boa parte da minha carteira, naquelas empresas que eu busco segurança, quando eu vou avaliar a indústria, alguma coisa, eu acabo utilizando sim essa regra que eu acho interessantíssima e que funciona muito bem. A sexta lição aqui do Graham é você não ser o seu próprio inimigo. E como que você pode não ser o seu próprio inimigo, né? Uma vez desenvolvida uma estratégia sólida de investimentos, que você percebeu que aquilo ali pode se perpetuar no longo prazo, segundo o Graham, você deve deixar de lado a ideia do mercado, você deve ser disciplinado para continuar executando essa estratégia, mas você tem que parar de ficar se interessando por tudo aquilo que você vê, você tem que parar de ficar toda hora mexendo na estratégia, você tem que parar de toda hora se interessar por uma nova modinha, tem que parar de toda hora ter uma empresa, tem um sei lá o que, agora eu vou nessa. Então, a partir do momento que você desenvolve essa maturidade sólida, é bom até você diminuir o quanto você acompanha o mercado, diminuir o quanto você consome assuntos sobre o mercado, porque a tendência é que você vai ser afetado pelo efeito manada. Ele disse, tanto ser afetado pelo efeito manada de forma a investir naquilo que estão investindo, ou tentando, de certa forma, evitar investir naquilo que estão investindo, ainda que os indicadores sejam bons. Então, é engraçado que aqui a gente tem uma grande quebra de expectativa, né? Porque o Graham não diz que você deve andar contra a manada, ele diz que você não deve se importar com a manada, que eu acho que é uma das principais lições. Tem muitas empresas boas e que são extremamente populares, e tem muitas empresas ruins ali que são extremamente populares também. O lance é você não se interessar tanto a fundo por isso. A oitava lição do Graham é que a gente já tem pessoas se contorcendo loucamente, e eu acredito nisso piamente, o preço importa, né? O mercado não é lúcido. O Graham dizia isso o tempo todo, o mercado é doido, ele se parece mais com um senhor maluco, uma pessoa com um humor completamente delirante ali, e eu concordo muito. Então, muitas vezes a gente vê empresas ali como MMX, quando já não tinha mais nada e as pessoas comprando loucamente e tudo. Então, você deve se preocupar sim com quanto você vai pagar pelas suas ações, você deve se preocupar sim com quanto você vai investir em uma empresa, independente de você vai investir 10 reais ou 100 milhões ou 10 mil. O mercado ele é doido e ele pode te fazer se machucar bastante se você não entender que o preço importa. Existem boas empresas que estão extremamente mal precificadas, existem empresas que são medianas e elas estão tão bem precificadas ali, você poderia comprar, né, bem precificadas no caso de empresas medianas ali, bem precificadas, porque eu falo, estão abaixo do preço de mercado delas, que poderia se tornar uma empresa melhor até do que aquela que é incrível e está muito acima. A gente viu isso no mercado com Hering, por exemplo, era uma empresa que não era magnífica, não era surpreendente, mas era uma boa empresa e estava com a precificação muito abaixo. A gente viu isso mais recentemente agora, um caso que eu falei para vocês sempre aqui, apesar de eu não gostar de estatais. Falei, galera, olha isso aqui, olha esse Banco do Brasil, olha que loucura o Banco do Brasil aqui, né? Uma empresa que não é incrível, é uma empresa ok, mas muito ok mesmo, um lucro interessante e tal, e precificada de maneira horrível ela tava. Chegou a ser precificada a 0,55. Então você está falando que a cada R$1 de patrimônio da empresa, você está pagando 55 centavos de uma empresa lucrativa. É óbvio que aquilo ali estava dando uma janela muito boa. Eu vi vários reflexos disso com empresas muito interessantes. A gente já viu isso com o Sanepar, a gente vê isso muito com estatais no Brasil. Então o Graham ele seria um grande investidor dessas empresas, Banco ABC. A gente viu empresas muito interessantes que chegaram já nesse patamar, né, que eu já trouxe para vocês aqui. Banco do Brasil, Banco ABC, BBSE, né, que foi a Banco do Brasil Seguridade. Então, estavam dando janelas ali em algum momento que, para um investidor do valor intrínseco, para um investidor que acredita mesmo nesse tipo de negócio, seria genial. Agora, aqui para você que está nesse momento do vídeo, cara, eu vou te dar a dica, assim, a principal e que vai mudar a forma como você encara a sua carteira, que vai mudar a forma dos seus investimentos. Então, você vai acessar aqui, ó, auvp.com.br, se liga nisso. Vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, do Zero Investidor em 8 Semanas, conheça a OVP. Aqui tem algumas perguntas, então você vai abrir lá e vai entender isso aqui. Tem algumas perguntas que eu vou te fazer. No final dessas perguntas aqui eu vou te dizer tanto, sabe, qual que é o jeito perfeito de você aprender, o que está no momento para você fazer agora, e você vai poder aprender a investir diretamente comigo. Então, preencha as perguntas aqui, nem todo mundo vai ser aprovado. Se você não tiver no momento de entrar num treinamento desse, se você não tiver no momento de aprender comigo ainda, eu mesmo vou te falar, ó, galera, ó, vê esses vídeos aqui, se prepara um pouco mais e vem para cá. Agora, se você já estiver pronto, eu vou te ensinar a investir e vai ser animal para você. Então, beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Lembrando o seguinte, não esquece, cara, não esquece. Hoje é que dia? Não sei que dia você tá vendo. Tá vendo aqui na cestinha?
Vai lá agora, lá no Instagram, tem uma postagem foda.